Oi, crianças! Olha a tia Rosa aqui de novo. Tudo bem com vocês? Geralmente nós postamos um vídeo por semana no nosso canal, mas essa semana é uma semana especial. É a semana da Páscoa. Isso mesmo. Você sabe o que é a Páscoa? Não? Então fica ligadinho aí que eu vou contar para vocês a história da verdadeira Páscoa. Tem uma menina que assiste o nosso canal, a Maria Júlia, que eu queria mandar um alô especial para ela hoje. Um beijo para você, Maria Júlia. A mãe da Maria Júlia falou que ela está com muitas dúvidas sobre o que é a Páscoa e ela então pediu a nossa ajuda para explicar para Maria Júlia a verdadeira Páscoa. Eu também queria, antes de contar para vocês essa história, dar um outro alô especial para Ana Sofia, que também assiste o nosso canal. A mamãe Elis, lá de Canto do Buriti, disse que a Ana Sofia gosta muito do canal e das histórias. Obrigada, Ana Sofia. Um beijo especial para você também e continue nos acompanhando no canal, tá certo? Então, antes da história, vamos cantar? Eu quero ensinar uma música para vocês e quero que vocês cantem comigo, tá bom? Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou, domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou, domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Comigo, vamos lá? Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi? Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou, domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou, domingo de manhã ele ressuscitou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Muito bem! Então, eu quero agora contar para vocês a história da verdadeira Páscoa. Mas antes de começar a história, me responda uma pergunta. Você sabe o que é um escravo? Escravo é uma pessoa que faz um trabalho forçado. Muitas vezes um trabalho que ela não gostaria de fazer e não recebe nenhum dinheiro por isso. Que chato, né? Deve ser um escravo. Pois é, na nossa história de hoje, o povo de Israel estava vivendo como escravo num país chamado Egito, bem longe da sua terra. E eles estavam sofrendo muito, crianças, muitos anos como escravos, trabalhando para o faraó, e ele era muito malvado, o rei do Egito. Ele maltratava muito o povo de Israel e eles estavam sofrendo muito. Eles não queriam mais ser escravos. Sabe o que eles fizeram? Eles oraram, eles pediram a Deus que queriam ser livres, e eles pediram muito a Deus. E Deus respondeu à oração do povo de Israel. Deus então levantou um homem chamado Moisés, chamou esse homem para ir até o Egito e falar com o faraó para ele deixar o povo de Deus ir livre. Mas vocês acham que o faraó quis? Não, ele não obedeceu à vontade de Deus. E porque ele não obedeceu à vontade de Deus, Deus fez com que várias coisas ruins acontecessem no Egito. Quem conhece essa história
Me ajuda aí a lembrar de algumas coisas ruins que aconteceram com o povo do Egito, porque Faraó não quis obedecer à ordem de Deus. Uma das coisas terríveis que aconteceu foi que a água dos rios, toda a água do Egito se transformou em sangue. Mas mesmo assim, Faraó, vendo que Deus tinha poder para fazer isso, Faraó não deixou o povo de Israel livre. Deus então mandou mais coisas ruins acontecerem. Deus mandou rãs, um monte de rãs que infestaram o Egito, mas Faraó não deixou o povo ir livre. Sabe o que mais Deus mandou? Piolhos, muitos piolhos para tudo quanto era lugar. Mas o Faraó continuou com o coração duro, não deixou o povo ir. Deus mandou moscas. Deus mandou doenças em todos os animais ficaram todos doentes. E nada do Faraó mudar o seu coração. Deus então mandou doenças sobre as pessoas, feridas. Mas o Faraó não quis deixar o povo ir. Deus mandou chuva de pedra. Criança, foi tanta coisa ruim que aconteceu no Egito. Gafanhotos que comeram todas as plantações. 3 dias de escuridão, muita treva. E nada disso fez com que Faraó mudasse o seu coração. Faraó não deixou o povo ir embora. Deus então disse a Moisés que dissesse para Faraó que ele ia fazer mais uma coisa ruim acontecer no Egito. Ele disse que todos os primeiros filhos do Egito, tanto dos animais como das pessoas, iriam morrer. Será que Faraó acreditou dessa vez? Não, crianças. Infelizmente, Faraó não acreditou. Eles já tinham visto como Deus tinha poder para fazer todas essas coisas. Mas mesmo assim, Faraó não obedeceu à voz de Deus. E é nesses dias, então, crianças, nessa noite, que Deus ensinou ao povo de Israel que eles deveriam comemorar a Páscoa. Foi aí que tudo começou. A história da verdadeira Páscoa. Deus disse que os filhos mais velhos de todo o Egito iriam morrer. Mas Deus não queria que isso acontecesse. Com ninguém, na verdade, mas Faraó não obedeceu. Então Deus livrou o povo de Israel, porque o povo de Israel acreditava em Deus. Deus disse para o povo de Israel naquela noite que eles deveriam comemorar essa festa chamada Páscoa. E na festa eles deveriam pegar um cordeirinho de 1 ano, sem defeito nenhum. Esse cordeirinho tinha que ser perfeito. Ele não podia faltar o rabinho, ele não podia ter um machucado, uma manchinha, não poderia ser aleijado da perninha, nada. Ele tinha que ser perfeito, não podia faltar uma orelhinha. Tinha que ser um cordeiro perfeito. O que eles iam fazer com esse cordeiro? Eles iam assar na brasa e comer naquela noite, exatamente. E assim eles estariam comemorando a Páscoa para Deus. Uma festa que Deus os ensinou a comemorar naquela noite. Mas Deus também disse uma outra coisa para o povo de Israel que eles deveriam fazer. Além de matar o cordeiro, assar a carne e comer, Deus disse que eles deveriam comer toda a carne. Não podia sobrar. Se não desse para a sua família comer toda a carne, porque a sua família era pequena, você deveria chamar a família do vizinho, do amigo mais próximo e comerem toda a carne daquele carneiro. E outra parte do carneiro, que era o sangue do carneiro, eles não iam comer o sangue, né? Eles colocaram numa bacia separada, porque Deus disse que era para fazer uma coisa com esse sangue. Sabe o que era, crianças, que era para fazer com sangue? A Bíblia conta que Deus disse que eles deveriam pegar o sangue, né, e espalhar, assim, sobre as portas das suas casas, crianças, nos batentes, dos lados, e em cima eles deveriam passar o sangue do cordeiro. Mas para que, tia Rose, que eles deveriam melar a porta da casa deles de sangue? Para que isso? Por que Deus mandou o povo de Israel fazer isso? Deus mandou o povo de Israel passar o sangue assim
por cima das portas, nas laterais das suas casas, porque naquela noite o anjo da morte iria passar no Egito. Lembra que Deus disse que ia acontecer? Todos os filhos mais velhos morreriam. Mas, na casa que o anjo da morte visse o sangue passado sobre as portas, ele saberia que ali ele não deveria matar ninguém, porque ali era a casa de alguém que obedecia a Deus, de um israelita. Então, crianças, infelizmente, naquela noite o anjo da morte passou. E todos os filhos do Egito, os mais velhos, morreram, menos entre o povo de Israel, porque eles obedeceram a Deus e comemoraram a Páscoa e passaram o sangue do cordeiro nas portas. Naquela noite, crianças, então, o rei Faraó se rendeu a Deus e ele disse: não, eu não quero mais esse povo aqui, realmente Deus tem poder, vão embora, eu não quero vocês aqui no Egito, vão adorar o Deus de vocês, vão embora. E o povo de Israel então ficou livre, crianças. A palavra Páscoa, crianças, significa isso. Passagem. Isso. O povo de Israel era escravo. E eles agora deixaram de ser escravos e passaram a ser livres. Deus os libertou da escravidão naquela noite em que eles comemoraram pela primeira vez a Páscoa. E Deus disse para eles que eles deveriam comemorar a Páscoa todos os anos. Entenderam? Certo. Mas aí você me pergunta: tá, tia Rose, isso aconteceu há muito tempo atrás. Lá entre os judeus, eles eram escravos, tá bom. Mas eu não sou escravo. Eu também não sou judeu. O que essa história tem a ver comigo? Ah, muito bem, gostei da sua pergunta, porque essa história tem tudo a ver conosco. Nós continuamos comemorando a Páscoa. Sabe por quê? Aquele cordeirinho que Deus mandou que Israel matasse e comesse naquela noite, ele representava uma pessoa muito importante que viria muitos anos depois a nascer. Sabe quem é essa pessoa, crianças? Quem falou Jesus aí? Criança esperta, isso mesmo, Jesus. Jesus, o Filho de Deus que ele enviou ao mundo para sofrer e para morrer numa cruz. Por que Jesus teve que sofrer tanto, derramar todo o sangue dele numa cruz por nós? Por quê? Porque nós, crianças, somos pecadores. Nós vimos nos vídeos anteriores no canal que todos nós somos pecadores e que o nosso pecado nos separa de Deus. E a única forma de nós nos aproximarmos de Deus de novo é que alguém que fosse justo, que fosse perfeito, igual aquele cordeirinho lá, que não tivesse nenhuma mancha, nenhum defeito, morresse por nós que somos pecadores. Quem era o único que não tinha defeito? Isso mesmo, Jesus, ele nunca pecou. Ele é o perfeito Filho de Deus. Por isso, só ele poderia morrer no nosso lugar para perdoar os nossos pecados. E assim como aquele sangue foi passado na porta dos israelitas para que o anjo soubesse que ali estavam obedecendo a Deus, o sangue de Jesus também foi derramado, crianças, para perdoar o meu pecado, o seu pecado e o pecado de todas as pessoas que creem no sacrifício de Jesus. Jesus morreu numa sexta-feira. Ele morreu porque ele nos ama. Ele derramou o seu sangue, ele sofreu tanto porque ele quis. Não foi porque pessoas malvadas o maltrataram. Pessoas fizeram isso, mas ele deixou. Porque se ele não quisesse, ele não teria permitido, porque ele é Deus, ele poderia descer daquela cruz, ele poderia fazer o que ele quisesse com aquelas pessoas. Mas Jesus não quis fazer nada disso. Ele quis morrer por nós, porque ele nos ama e porque ele sabia que essa era a única forma de nós sermos perdoados do nosso pecado. E nós deixarmos de ser pecadores para sermos perdoados por Deus. E sabe por que isso é possível, crianças? Porque no domingo de manhã, no terceiro dia, depois que Jesus foi crucificado, aconteceu
uma coisa extraordinária, uma coisa maravilhosa. Sabe o que foi? Jesus ressuscitou. A cruz em que colocaram Jesus está vazia. Ele não está mais lá. O túmulo que colocaram Jesus, a sepultura que foi aberta numa rocha e colocaram o corpo dele lá dentro, também está vazia. Por quê? Porque ele ressuscitou, crianças. Porque ele vive. Jesus está vivo. E sabe, crianças, depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos e ele disse que voltaria um dia. Ele disse, eu vou para o céu, mas eu vou voltar um dia. E eu vou voltar para buscar todos aqueles que crerem em mim. Crianças, isso é a Páscoa. Nós somos pecadores. Quando nós cremos no sacrifício de Jesus, Ele perdoa os nossos pecados e nós deixamos de ser pecadores, condenados a viver eternamente separados de Deus, porque o nosso pecado nos separa dele, não é? Então nós deixamos de ser pecadores separados de Deus e passamos a ser perdoados por Deus e temos a certeza de que um dia vamos morar no céu. Nós deixamos, crianças, de ser escravos do pecado, de fazer as coisas erradas que muitas vezes nós desejamos e passamos a ser filhos de Deus, porque Ele nos recebe como filhos. Então isso é a Páscoa, essa é a verdadeira Páscoa. Passagem, nós deixamos de ser escravos do pecado e agora somos livres. Podemos ter a vida eterna em Jesus. Jesus disse uma outra coisa importante para os seus discípulos antes de ele ir para o céu. Sabe o que ele disse? Ele disse, eu vou lá para o céu preparar um lugar para vocês. E quando esse lugar estiver pronto, eu vou voltar e vou buscar você. Vocês, todos vocês que creem. Crianças, você crê em Jesus? Você quer um dia estar no céu com Ele, jantar com Ele, brincar com Ele, louvar a Ele? Então você precisa crer no seu coração que Jesus morreu na cruz para perdoar o seu pecado. Mas Ele não está morto. Ele ressuscitou no domingo de Páscoa. Era o período em que os judeus comemoravam a Páscoa. Eu disse para vocês no começo que eles celebravam a Páscoa todos os anos, os israelitas. Então, nesse período que os israelitas estavam comemorando a Páscoa, foi o período que Jesus também morreu e ressuscitou. Deus planejou assim. Deus queria que fosse assim. E a Páscoa para nós significa isso, que Jesus morreu pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna, para que nós não sejamos mais pecadores condenados ao inferno, mas sejamos pecadores perdoados por Deus e que agora são filhos de Deus e podem ir para o céu. Você um dia já orou pedindo Jesus para entrar no seu coração e perdoar o seu pecado? Que se você já fez essa oração, Jesus está no seu coração e um dia você vai morar com Ele no céu. Você vai estar com Ele lá. Mas se você ainda não fez essa oração e você quer fazer essa oração agora, você se arrepende dos seus pecados e quer pedir perdão a Deus, você fecha os seus olhos na sua casa aí e repete comigo que eu vou orar aqui com você. Eu oro e você repete aí, tá bom? Senhor Deus, eu sei que eu sou pecador e eu me arrependo dos meus pecados. Obrigada, Jesus, porque o Senhor morreu por mim na cruz. Eu te peço agora, entra no meu coração, perdoa os meus pecados e me dá essa certeza da salvação de que um dia eu estarei contigo no céu. Amém. Muito bem, crianças. Então vocês entenderam a história? Vocês entenderam o que é a verdadeira Páscoa? Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Tem muita gente por aí que fala do coelhinho, né? Mas nós já cantamos no começo que não foi ele que morreu na cruz por nós, não é? Isso. Também falam em ovos de chocolate, não é? Quem gosta de chocolate? Eu amo chocolate. Mas o chocolate, ou o ovo de chocolate, não representa a Páscoa.
O animalzinho que representa a Páscoa não é um coelhinho, é, crianças? Não, nós vimos que é o cordeiro. O cordeirinho é que representa a Páscoa. E aquele cordeirinho dos israelitas representava Jesus, que é o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele é que representa a Páscoa. Tá certo, criança? Tia Rose, mas eu não posso comer ovo de chocolate? Claro que pode. Ovo de chocolate é muito bom. Não é pecado você comer ovo de chocolate. Pode comer chocolate quando você quiser, não só na Páscoa. Só cuidado para não exagerar, que comer muito chocolate pode estragar o dente, dá dor de barriga. Tem que comer a sua comidinha direitinho, a saladinha, as verduras, o feijão, o arroz, a carne. E aí você pode também comer chocolate, não tem problema nenhum. Mas lembre-se que o chocolate não representa a Páscoa. E muito menos o coelhinho, não é mesmo? Ah, ainda bem que vocês entenderam. Então, para encerrar o nosso vídeo de hoje, que tal nós cantarmos juntos mais uma vez? Vocês aprenderam a música? Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado? Isso, meu Jesus. Então vamos terminar cantando juntos. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi? Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Vocês! Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi? Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Muito bem, crianças. Deus abençoe vocês. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo.